E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vai começar a apresentação aqui de engenharia ambiental, que é sobre energia das ondas e marés. Meu nome é David e eu vou passar a palavra agora para o Emerson. Olá a todos, então como o David disse, meu nome é Emerson e nós vamos apresentar um pouco sobre a energia das ondas e das marés. Pode passar o slide, por favor. Começando então pela definição, a energia maremotriz, ou também chamada de energia ondielétrica, é uma forma de aproveitamento da energia mecânica das ondas, né, que é transformada em energia cinética das pás das turbinas e, consequentemente, gerando energia elétrica através da usina. Pode passar para o próximo slide. Temos aqui, então, a usina maremotriz no Mar da Escócia, sendo responsável por 400 megawatts por ano. Pode passar ao próximo. Aqui nós temos a antiga usina maremotriz instalada em Pecém, no Ceará. Esse é um projeto criado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que teve incentivo do governo do Ceará. Teve seu começo do projeto em 2005, porém, devido à falta do incentivo dos financiadores, ela acabou sendo abandonada ali em meados de 2012, no qual continua até agora. Temos aqui, então, o Parque de Pelanes, em Portugal. É uma variação de uma usina maremotriz, mas consiste no mesmo funcionamento, em converter a energia mecânica das ondas em energia elétrica. Não é muito utilizado, mas ela existe. Pode passar, por favor. Bom, então a gente chegou aqui na parte do desenvolvimento. Aqui tem um desenho esquemático do funcionamento jusante. E aqui nesse slide ele explica o funcionamento desse tipo de barragem. Então, no período inicial dessa produção de energia, ocorre o enchimento daquele reservatório. Ele é enchido até um determinado limite. Durante esse processo, as pás da turbina ocorre o movimento delas, então aquela energia cinética é convertida em energia elétrica. Então, se enche até um determinado nível o reservatório, chegando nesse limite, as comportas são fechadas e depois são novamente abertas para que ocorra a retirada daquela água para o mar. Então, ocorre de novo a operação das turbinas e gerando assim energia elétrica tanto na entrada como na saída dessa água. Bom, aqui temos a equação da velocidade da onda. Ela é totalmente dependente do comprimento de onda. Então, quanto maior é a velocidade da fase de onda, maior vai ser a energia mecânica convertida para esse sistema. Então, para a gente analisar a velocidade de um grupo de ondas, a gente usa o VG ali embaixo. Então, a velocidade do grupo de onda vai ser a metade da velocidade de fase de onda. Bom, agora então a gente vai conversar sobre esses dados de geração de energia obtidos pelo site da ANEEL. Do lado esquerdo a gente tem as fontes de energias renováveis e do lado direito nós temos as energias não renováveis, né? Aqui nesse caso se trata do Brasil, essas informações, né? A gente pode perceber que as fontes de energias renováveis possuem uma maior porcentagem de uso, sendo predominante, então, a energia hídrica, que é a mais utilizada aqui no nosso país, no caso. E, por último, nós temos a energia ondielétrica, que é a energia tratada aqui nesse trabalho, com apenas uma usina e com capacidade de apenas 50 megawatts. E, a princípio, ela nem está mais em funcionamento. Aqui, então, nós temos duas tabelas falando sobre a geração de energia entre os anos de 2000 e 2015, obtidas do site Outworld Data. Aqui nós percebemos que a Ásia é o continente que mais usufrui da energia ondielétrica, né, disparadamente. E, por último, nós temos, então, a América do Sul,
né, junto com a África, mas ressaltando que na América do Sul a única usina maremotriz conhecida era a usina do Ceará, que foi abandonada por falta de incentivo, como eu já havia comentado antes, e por esse motivo, então, nós não temos muito foco nessa área aqui no Brasil por enquanto. Pode passar, por favor. Aqui, então, nós temos de novo as energias renováveis no Brasil, fornecidas pela ANEEL. Dessa vez, nós temos dois gráficos de pizza. Um que relaciona o número de usinas, a porcentagem por número de usinas, e outro que relaciona a porcentagem por potência instalada. Nós podemos ver que nos dois casos nós temos como líder do ranking a usina hidrelétrica, né, que é, como eu já tinha falado, a energia hídrica é a mais utilizada aqui no Brasil. E nós podemos perceber que a central geradora elétrica, ali como eu já havia mencionado, só existe uma, né, que na porcentagem total ao ano, que é o gráfico da direita, é zero, porque ela já está fechada. Do lado esquerdo nós temos em porcentagem 1, do lado direito nós temos em porcentagem 0, porque ela está abandonada por falta de incentivo. Pode passar, por favor. Bom, agora a gente vai falar sobre os principais desafios encontrados para essa geração de energia. Então, a gente começa pela viabilidade econômica. No que se diz respeito aos custos, a energia das marés costuma exigir um alto investimento em sua fase de instalação, além de exigir um longo período para sua construção. Então, eu peço que vocês façam um exercício mental aí. A construção desses equipamentos pode ser feita tanto em terra firme quanto em alto mar. Então, para se realizar isso, demanda muito dinheiro. E outro ponto importante também é que esse investimento é um investimento a longo prazo. Então, não vai ser um investimento que a pessoa vai construir e já vai ter retorno. Por exemplo, um porto é muito mais viável economicamente. Então, terminando o porto praticamente instantaneamente, a gente vai conseguir obter lucro, enquanto aí é um pouco mais demorado. Então, possivelmente ia demandar um auxílio, por exemplo, do governo, com impostos e coisa e tal, para ajudar, né, nessa construção. Bom, visto então que o David falou dos desafios, agora eu vou falar sobre um dos principais desafios, que é a viabilidade geográfica. Visto que para que haja um determinado local geração de energia através das marés do oceano, é preciso que haja um litoral propício para o levantamento de tal fonte de energia, ou seja, os níveis de água na costa da usina devem ser níveis altos. Como o David falou, ele comparou com uma unidade portuária. Um porto, ele possui águas muito profundas para que os navios possam trafegar livremente. Ou seja, é a mesma coisa para as marés. Para poder encher uma jusante, precisa ter um nível de água muito alto para gerar um melhor trabalho para as turbinas e poder manter o nível da jusante sempre alto. Então, isso é um desafio a viabilidade geográfica por conta desse fator. Pode passar. Agora também vou falar um pouco sobre os impactos ambientais, que, embora uma usina maremotriz não emita poluentes diretamente, né, ela causa sim impactos ambientais devido à instalação de seus componentes. Para criar uma jusante, uma barragem, né, ela precisa ser as entradas para o oceano ou para o rio precisam ser fechadas, né, e são instaladas comportas que só abrem quando é restabelecido o nível de água, o reabastecimento, e depois elas são fechadas, ou seja, os nutrientes que existiam naquele território, eles não vão mais existir por conta da interferência entre as águas dos mares e a água da barragem. Ou seja, toda a vida terrestre que existe naquele local, ela vai deixar de existir por conta disso, né? Por exemplo, se existem pescadores naquela área, os pescadores vão ter que migrar porque os peixes vão estar ou contaminados ou mortos. Sem falar também que em alto mar, como a gente viu nos exemplos iniciais, raramente, mas pode ocorrer vazamento de óleo de algum componente, ou pode existir corrosão, enfim, são gastos e poluentes que dificilmente ocorrem, mas podem ocorrer.
Pode passar o slide, por favor. Aqui nós temos um exemplo, então, a usina de São Malo, na França, né, a boca do rio Rance ali. Essa usina foi a primeira usina maremotriz a entrar em funcionamento e, além disso, ela é a usina que mais produz energia elétrica no mundo, no setor maremotriz, com 540 gigawatts-hora. O problema dessa instalação é que ali onde está instalado as comportas, como eu havia falado anteriormente, né, as comportas se fecham e a troca de nutrientes entre a jusante e o rio ali foram interrompidos, ou seja, toda a vida silvestre que tinha ali, vamos dizer, animais e a fauna foram rigidamente interrompidos devido a essa interferência. A gente pode ver na imagem que a partir da área verde ali a gente não vê mais vegetação. Por quê? Porque a vegetação naquele local foi extinta. Então, esse é um exemplo prático que a gente pode perceber, e por isso também, muitas vezes, os financiadores acabam perdendo incentivo devido a esses impactos. Pode passar. Bom, então é esse o nosso trabalho. Eu espero que com isso vocês consigam entender que através de tudo isso, consigo chegar na conclusão que o maior desafio desse tipo de produção de energia são os impactos ambientais que ele pode produzir, que não são diretos, como o Emerson havia falado, são impactos indiretos, e também a viabilidade econômica. Então, é necessário um alto gasto para que isso ocorra. Então, é um investimento a longo prazo. Então, são esses os principais pontos. Bom, aqui tem as nossas referências, as principais referências. Seria isso a nossa apresentação. Espero que tenham gostado. Então, valeu, muito obrigado. Muito obrigado.